Hoje nós vamos falar sobre escravidão versus liberdade. Você pode dizer para a pessoa do teu lado: hoje é escravidão versus liberdade. Eu queria convidar você a deixar a tua Bíblia aberta no capítulo de João. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 primeiros livros lá do Novo Testamento que eles contam a mesma história. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus na terra. Então, se você ler estes 4 livros lá do Novo Testamento, você vai conhecer o que a Bíblia fala especificamente quando Jesus veio na terra. Para trás, profecias falando de Jesus. Para frente, Mateus, Marcos, Lucas, João falam sobre Jesus. Então, João, nós vamos aconselhar vocês, nos pequenos grupos, a ler este capítulo inteiro, tá? Então, vocês vão ler lá para vocês entenderem o que Jesus está falando. Mas aqui dentro do capítulo 8, acontece um monte de frases famosas. Por exemplo, lembra daquela mulher que queriam apedrejá-la e Jesus falou... O que Jesus falou mesmo? Isso aí mesmo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, está dentro aqui desse livro de João. Também tem um versículo onde a nossa igreja baseou o seu nome, que é João 8,32, que diz: e a verdade vos libertará. Tudo dentro desse capítulo 8. Fora outras coisas que acontecem aqui dentro, que eu vou deixar você com a pulguinha atrás da orelha, né? Para você ou sair daqui e correr ler João 8, ou você esperar até quarta-feira para você estar lendo com os irmãos lá no pequeno grupo. Mas eu queria te mostrar primeiro, nós vamos caminhar por este capítulo, mas primeiro os versículos 34 e 36, que dizem assim, nós vamos colocar na tela esse? Isso. Diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus está dizendo aqui para um povo religioso que estava com um monte de promessas escritas no Velho Testamento, dizendo que ia vir o Messias chega e começa a falar para eles, e eles não acreditam nele. Dentro do que você vai ler, eles dizem assim: poxa, mas ele é o nosso pai. Aí Jesus fala assim: se ele é o pai de vocês, então vocês me reconheceriam, porque eu sou o filho, eu venho do pai, eu falo a verdade. Então, se você reconhece o filho, você reconhece o pai. Se você não reconhece o filho, você não reconhece o pai. Então, o pai de vocês, na verdade, não é ele. Aí ele fala assim: mas nosso pai é Abraão. Daí ele fala assim: se o pai de vocês é Abraão, então por que vocês não fazem igual a Abraão, pelo menos? Que pelo menos igual a Abraão vocês não obedecem? E eles vão conversando para tentar achar alguma coisinha que pegasse Jesus para eles matarem Jesus, que é isso que eles queriam. Pessoas orgulhosas, com os olhos fechados, não querendo ouvir, querendo apenas falar, porque na verdade eles já estavam com o pensamento formado. Eles estavam escravos diante do seu libertador, querendo matar ele. Aquele que podia salvar eles, eles estavam querendo matar. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da religiosidade que cegava a vida deles, por causa da vontade mais de falar, de ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos para falar com Ele. Querido Deus, ministra aos nossos corações através da Tua palavra. Quantos de nós, Pai, temos vivido em escravidão, Senhor, todos os dias? Muitos lutam, muitos não lutam mais, mas que hoje o Senhor possa acender uma chama de liberdade nos nossos corações, para que nós possamos olhar para Ti, Jesus, e possamos ver que nós podemos continuar lutando, porque o Senhor já pagou o preço pela nossa liberdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o que Jesus fala para nós hoje, através do capítulo 8 de João? Vamos olhar lá o versículo 1, pode colocar ali na tela, pessoal. Versículo 1 diz assim,
Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Jesus era um mestre, professor, ele ensinava. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, você não entendeu, deixa eu te explicar a cena. Os caras já sabem de tudo da lei, sabe o que tem que fazer. Aí eles pegam a mulher que eles viram fazendo coisa errada, eles trazem para Jesus, que eles querem matar porque acham que ele não sabe nada, e traz diante dele para quê? Para quê, minha gente? Olha o tipo do naipe do povo. Chegam para ele e falam: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena, já tinha lei escrita, tá? Já tinha lei escrita, então eles já sabiam tudo. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Mas não segue a lei de Moisés? Que estão preocupados? O que Jesus diz? Estão vendo só a pegadinha? Eles estavam usando essa pergunta, a Bíblia diz, como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então, na verdade, eles queriam trazer a mulher para pegar Jesus. Se eles já sabiam da lei, já sabiam da sentença, por que não executaram as pedradas antes de chegar diante de Jesus? Porque eles eram orgulhosos, eles não estavam nem aí para aquela mulher e nem para o pecado dela. Elas queriam que morresse aquele homem que estava atingindo aquilo que eles acreditavam, que já estava escrito que ele viria. Enfim, eles não enxergavam, gente, a escravidão que eles mesmos estavam vivendo em suas vidas, através da religiosidade. Eles acusavam aquela mulher de escravidão. Eles acusavam ela, apontavam o dedo para ela e diziam: essa mulher é uma escrava do adultério. Mas eles não enxergavam a própria escravidão da sua religiosidade. Vamos olhar o versículo 9. Versículo 9. Os que ouviram, olha só, os que ouviram Jesus, tinha um monte de gente lá, mas os que ouviram foram saindo um de cada vez. Os que ouviram que Jesus falou, entenderam que não era que o que tinha pecado, atirar essa primeira pedra. Os que ouviram, começando com os mais velhos. Já pensou aquele jovenzinho, não sabia de nada, com a pedrinha na mão, ponto para jogar? Aí os mais velhos, talvez mais sábios, começaram a sair. Os mais novos: opa, se ele saiu, eu respeito ele, ele é sábio, eu não vou tacar pedra não. Muitos saíram só porque os mais velhos saíram, sabe? Foram sábios. Então Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. No versículo 10 diz: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha o que Jesus faz, gente. Jesus luta por nós. Jesus se coloca em perigo por nós. Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos incentiva. Jesus nos liberta, mas também Ele nos aconselha a decidirmos viver longe da escravidão do pecado. Ele diz: eu também não condeno você. Vai e abandona o pecado. Talvez isso que Jesus está dizendo para nós hoje, você não acha? Se você está vivendo escravo de alguma coisa na sua vida, Jesus está dizendo: eu te perdoo, eu paguei o preço por você, mas vai e abandona o teu pecado. É muito sério o que Jesus está falando. No versículo 28, Jesus continua falando ao povo: então quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas eu falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Até Jesus disse que o mais importante é agradar a Deus. Eu sempre faço o que lhe agrada. Então, gente, quando eu escolho fazer o que não agrada a Deus,
Eu escolho caminhar por conta própria. Quando eu escolho não caminhar segundo o manual da vida, eu pego qualquer outro manual de maneiras de viver e eu vivo sozinho, porque eu digo: Deus, não estou mais contigo, não vivo mais para o seu reino, não és mais o meu Senhor, agora eu sirvo-me a mim mesmo. Então, quando a gente escolhe não agradar a Deus, a gente já está escolhendo viver sozinho. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos e pensamos: poxa, porque Deus está tão longe de mim? Aí Deus fala: poxa, porque meu filho está tão longe de mim? Porque ele se afastou tanto de mim? Deus nos respeita. Ele não vai lá te pegar pelas orelhas. Ele vai dizer: eu estou torcendo por você, porque o papai está de braços abertos, ansioso para quando você volte, para querer agradá-lo e não andar mais sozinho. O versículo 30 diz assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Muitos. Ele disse todos? Não foram todos que creram em que Jesus falou. Assim como não são todos que vão crer quando você falar da palavra de Deus para as pessoas. Assim como talvez você está aqui e é um daqueles que não creu, mas hoje você tem uma outra oportunidade de ouvir e decidir se você vai crer ou não. Então a Bíblia diz: tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Aí Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí, que mais que ele disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Para aqueles que ouviram. Você está ouvindo o que Jesus está dizendo para nós hoje? Porque se você está ouvindo, basta você agora permanecer na palavra e continuar em frente. Aí você se torna assim um verdadeiro discípulo de Jesus. E aí você vai conhecer a verdade. E aí ela vai te libertar da vida de escravidão. Vamos ver o que diz o versículo 42. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não está sendo clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Ou seja, Jesus estava falando, mas as pessoas não estavam ouvindo, porque elas não queriam ouvir. Talvez Deus quer falar com você hoje. Talvez Deus está usando muitas pessoas para falar a mesma coisa para você, e você não está querendo ouvir. Ele já usou um amigo, ele já usou esposo, marido, ele já usou uma criança, ele já usou uma situação no trânsito, ele já usou a natureza, ele já usou uma situação no trabalho, ele já usou tantas coisas, tantas situações boas ou ruins, e talvez você não está querendo ouvir. Por isso que Jesus disse: vocês não estão me ouvindo porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Sabe quando você começa a retrucar, discutir com uma pessoa e ela não quer parar de falar para te ouvir? Ela não vai ouvir. Talvez Jesus está falando em alguma área da tua vida para você ser livre da escravidão. Talvez Ele está te dando a chave e você não quer ouvir Ele, e você não quer buscá-lo, e você não quer fazer um estudo bíblico, e você não quer se aprofundar na palavra dele. Pois se você não se aprofunda na palavra dele, como você vai saber quais são os seus direitos? Talvez você está vivendo uma escravidão e você vai ler e vai dizer: o que? Não, eu sou livre, mas já que eu vou sair correndo e ninguém que me segure, porque Ele pagou o preço pela liberdade. Mas tem que se aproximar dessa palavra. Nós temos aqui estudos bíblicos na segunda-feira. Nós temos pessoas que estão fazendo estudos bíblicos online, para se aprofundar na palavra, no básico da palavra, para conhecer a verdade e ela nos libertar. Então não perca as oportunidades que Deus está te dando. Ele está falando com você, mas não seja esse tipo de pessoa que é incapaz de ouvir o que Ele está dizendo. Versículo 44, Jesus continua dizendo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Oxe, essa chapuletada na cara foi forte, hein? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala
a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu estou dizendo para vocês o quê? A verdade. Sabe quando a gente ouve a verdade e não quer aceitar? Quer aceitar as mentiras do diabo, que é o pai da mentira. Talvez você tenha aceitado mentiras e dito, não, é isso mesmo, não, é isso mesmo. Não, não é. Aí Jesus está dizendo, não, não é. Não, não é isso mesmo, não, é isso mesmo. Você está querendo aceitar as mentiras. Então o seu pai é o... Se é isso que ninguém quis falar. A pessoa, vou dizer a pessoa. A pessoa que ela quer viver de mentiras, quem é o pai dela? É a Bíblia que diz ou é eu? A Bíblia, a palavra de Deus. Olha o versículo 46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Se nós não ouvimos o que Deus está falando aqui, tem muita gente que acha que é de Deus, mas não ouve o que Deus está falando aqui. Se não ouve o que Deus está falando aqui, essa pessoa não pertence a Deus. Não adianta você fazer as orações que você quiser, rezar para quantos santos você quiser, fazer o trabalho que você quiser. Se você não obedece a Deus, se você não ouve a Deus e faz o que Ele está pedindo aqui na sua Santa Escritura, seu pai não é Deus. Quem é o pai desse tipo de gente? O diabo. Quem está falando, é o pastor ou a Bíblia? É a Bíblia. Então, se não ouvimos a Deus, não pertencemos ao senhorio de Deus, e sim ao de Satanás. Exemplos de escravidão. Olha o que Gálatas diz, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então ele está falando que Jesus morreu para que não fossem mais escravos. Então ele está falando, não se submetam, não aceitem mais ser escravos. Gálatas 5 no versículo 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E Gálatas 5, 19, 21 diz, que diz sobre os frutos do Espírito. E diz sobre os frutos da carne. Eu vou te falar sobre os frutos da carne. A Bíblia diz aqui em Gálatas 5, 19, 21. Imoralidade sexual é fruto da carne, é escravidão. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu vou repetir para você isso em uma outra versão da Bíblia. Impureza é escravidão, sensualidade é escravidão, idolatria é escravidão, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem pratica essas coisas vai para onde? Para o inferno. Você entende a gravidade de praticar essas coisas e achar que está tudo bem? E achar que está tudo certo? Não, meu irmão. Isso aqui é o reino da escravidão. É onde o pai da mentira, o diabo, quer nos enganar e nos colocar. Escravidão, meus irmãos, se nós vivermos segundo o que diz aqui, nós vamos para o inferno, achando que, não, é só um pecadinho, alguma coisa. Não, meus queridos. Eu quero destacar para vocês um aqui, que é imoralidade sexual. Poucas pessoas falam sobre isso. Preste atenção. Imoralidade sexual é toda atividade sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Tudo que está fora do padrão estabelecido por Deus é imoralidade sexual. Por exemplo, adultério. Quando uma pessoa já tem o seu compromisso, já escolheu, e ela quer outra pessoa compromissada com outro ainda, e ela vai lá e trai aquela pessoa e ela adultera. Na mente, a Bíblia fala que nós já erramos, gente. Então olha, se errou na mente,
Puxa, pensei uma coisa errada, Deus me perdoa por esse pensamento, Senhor, em nome de Jesus, repreendo esse pensamento, esse dardo maligno do inimigo, e vai lutar contra esse pensamento, porque se você não lutar contra o pensamento, você vai lutar contra a tentação. E um pecado é melhor você confessar, enquanto ele ainda é tentação para alguém, uma pessoa que pode caminhar com você de confiança, do que você ter que confessar o pecado feito. Então, adultério, fornicação é escravidão. Fornicação é sexo ou troca de carinhos antes do casamento. Antes do casamento. Talvez seja casado há 17 anos, 20, 30, 50 anos. Se isso aconteceu antes do casamento, há ainda uma porta de escravidão na tua casa, no teu relacionamento. Fique atento. Comportamento homossexual e lésbico é imoralidade sexual. Incesto, que é a relação sexual ali com parentes, pais e filhos, etc. Pornografia é imoralidade sexual. Masturbação é imoralidade sexual. Olha o que diz Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatrias e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que esta é a segunda morte. Isso que eu estou falando sobre moralidade sexual, gente, olha quantas coisas em um item aqui, pode nos levar para o inferno. Pecados ocultos, que ninguém vê, mas que você sabe. Talvez não tenha agora, mas no passado teve. Talvez você não teve nenhuma oração para dizer: Senhor, me perdoa por aquela imoralidade sexual, naquele tempo, naquela área, com aquelas pessoas. Coloca nos pés da cruz e fala: Senhor, eu quero entregar a Ti, me limpa, me lava, me renova, porque podem ser portas abertas. 1 Tessalonicenses 4:3-5 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Isso é uma atitude daqueles que não conhecem a Deus. Outra coisa de imoralidade sexual, relações sexuais antinaturais, gente, com ou sem consentimento da pessoa. O estupro, por exemplo, além do homossexualismo também se enquadram aqui como relações sexuais antinaturais, a zoofilia. Vou falar só um pouquinho. Zoofilia, gente, que é a relação sexual entre homens e animais, mulheres e animais. Violência sexual, atividade sexual sem o consentimento, como a gente falou. Necrofilia, esse tipo de atividade com cadáveres é imoralidade sexual. Pedofilia, adultos com crianças, e por aí vai, gente. Tinha uma lá que eu vi uma vez uma entrevista, a pessoa falando que era com a natureza. O cara abraçava uma árvore e ele tinha sensações, desejos físicos. Gente, Sodoma e Gomorra, não tem. Eu estava conversando com um amigo meu na viagem e ele falou: Jean, o católico, né? Ele disse: que Sodoma e Gomorra o quê? Está muito pior. Eu falei: tu sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída. Mas calma, queridos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Infelizmente muitas coisas vão ter que ser destruídas, mas Ele também disse que vai dar para a gente novo céu e nova terra. E nós não somos metidinhos e queremos um lugar só para nós. Não, nós queremos o máximo de pessoas dentro dessa arca, não queremos? Por isso nós queremos levar essa palavra para as pessoas, em amor, não enfiando a goela abaixo, mas em amor, orando por aqueles que têm vivido longe da luz, em humildade, em mansidão, brilhando a luz de Jesus, porque eles vão olhar você, não vão ver Jesus, como Paulo viu no meio do caminho. Ele vai olhar a tua vida e vai dizer: tem algo diferente nessa pessoa. Por que ele não parece escravo como eu? Vivo trabalhando, me matando, ele faz a mesma coisa, mas ele é feliz. E eu pareço que sou um escravo. Ele tem que olhar para você e enxergar a liberdade de Cristo em você. Então, todo tipo de pecado que nos afasta de Deus são portas abertas para a
escravidão. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida ainda, porque você está vivendo debaixo de um regime de escravidão que você tem escolhido, tá? Então, pecados relacionados à área sexual, geralmente são pecados que conduzem o homem ou a mulher ao vício e dependência. Presta atenção nisso. O que acontece na área do corpo, gente? Por quê? Porque a pessoa gosta cada vez mais dessas atividades ilícitas. Hormônios no nosso corpo dizem que aquilo foi bom, e a pessoa continua repetindo até que ela se torne viciada. Então ela tem uma condição às vezes física, onde ela está viciada, o pecado da imoralidade sexual. E o que acontece com o viciado? É fácil sair? É um dependente químico. Talvez ele vai precisar de algumas químicas para livrá-lo daquela dependência. Da mesma maneira, o pecado da imoralidade sexual, nós vamos ter que precisar fazer alguma coisa química no nosso corpo, condicionar nosso cérebro, domínio próprio, fugir de algumas coisas para que a gente não caia nesse pecado, porque é um pecado que pode nos levar para o inferno. Então, sabendo disso, Paulo, que teve um encontro com Deus, dá o seguinte conselho à igreja lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18 e 20, ele diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um preço alto, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então nós também temos que buscar sermos livres de todos os pecados que eu falei, mas eu quis enfatizar da imoralidade sexual, porque muitas pessoas vivem nisso e acham que não tem problema, e a Bíblia fala claramente que é um caminho de inferno, e nós precisamos fugir deste caminho. Então, escravidão é você não reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. Escravidão é você escolher ser servido ao invés de servir como Cristo serviu a humanidade. Escravidão é decidir viver longe da dependência de Deus, escravo do pecado. Escravidão é se sujeitar a fazer coisas erradas, mesmo sabendo que Jesus já pagou o preço na cruz pela tua liberdade. Escravidão é ter a liberdade de sair da prisão, mas decidir voltar para ela e se trancar lá para continuar numa vida de pecados. Escravidão é achar que podemos fazer algo para merecer tão grande sacrifício que Jesus fez por nós. Escravidão é decidir deixar a Bíblia de lado, não lê-la, não meditar no que ela fala, ignorar a Deus. Isso é escravidão. Como que eu me livro da escravidão, pastor Jean? Eu me livro da escravidão decidindo aceitar o preço pela liberdade, que é o sacrifício de Jesus. Quando eu me rendo ao senhorio de Jesus Cristo, eu recebo o reino de Deus no meu coração, e aí eu decido honrá-lo. Eu me livro da escravidão quando todas as vezes que alguém me oprimir com mentiras, eu olhar para o Pai Celestial e decidir ouvir o que Deus diz que eu sou. Eu me livro da escravidão quando eu decidi servir a Deus, ao invés de exigir que Ele me sirva. Eu me livro da escravidão quando eu decido permanecer na palavra de Deus, sendo um verdadeiro discípulo, buscando obedecer a sua palavra, mesmo que eu ainda não entenda. Eu me livro da escravidão quando eu deixo o meu orgulho de lado, paro de dar desculpas, paro de falar e começo a ouvir o que o Espírito de Deus está me falando. Porque no fundo, nós já sabemos, queridos. No fundo nós já sabemos as respostas. No fundo nós já sabemos o que é o certo. No fundo nós já sabemos o que nós devemos fazer para fugirmos da escravidão, não é verdade? Quando você clama a Deus, não parece que você já sabe a resposta, mas daí você continua clamando, sabe, muitas vezes eu estou falando com Deus e eu não ouço nada, pois no primeiro momento que eu clamei ao Senhor, Ele já me deu a resposta, aí eu estou lá 1000 vezes lá perguntando a mesma coisa para Ele,
E Deus não fala nada. Por quê? Porque na primeira vez que eu perguntei, Ele já me deu a resposta. Aí eu fico querendo me enganar. Oh Deus, me deu uma direção nisso aqui. Oh Deus, Ele já deu a direção. Ah, Deus, é isso? Então beleza, eu vou caminhar nessa direção. Se não for isso que eu estou tendo, essa impressão no meu espírito, Senhor, me mostra outro caminho, para eu não andar no caminho errado. Mas na maioria das vezes que a gente pede, Deus já te mostrou, e você já sabe o que tem que fazer. Então faça, como diz João 8:32, 31:32, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Para nós encerrarmos, essa semana, final de semana, não lembro, minha esposa queria muito assistir um filme, 12 anos de escravidão. Quem já assistiu? Muito bem, aconselho você a assistir, e já vou te dar a dica se você quiser assistir, porque eu só achei num lugar, tá? Tem gente que baixa o filme, eu não baixo filme. Eu fui lá e entrei no Star+, que é tipo um Netflix da vida. Tive que assinar lá, assinei pelo Mercado Livre, é muito mais barato, e aí você tem Disney, Star. Então já estou te dando um caminho caso você tenha interesse. E lá no Star tem o filme do 12 anos de escravidão. Este filme é baseado num livro de Salomon Northup, e é a história real dele. Uns 2 ou 3 anos depois, se eu não me engano, que ele se livrou desses 12 anos de escravidão, ele escreveu este livro. Olha que escravo inteligente. Não é relevante nesse momento, mas é histórico. A cor da pele dele era escura, mas em todo momento na história da humanidade você vai ver escravos. Você já ouviu falar dos escravos de olhos azuis? Alguém já ouviu falar dos escravos de olhos azuis? Estava estudando e descobri isso. Falei, não acredito. Como é que é isso? O que vem primeiro na tua cabeça em se tratando de escravidão? Uma pessoa negra de olho azul, não é verdade? Porque isso já está na nossa história. Eu disse, poxa, o que eles estão querendo dizer? Mas na verdade não eram. Eram pessoas brancas, claro, de olhos azuis lá, sei lá, alemão, sei lá o que era. E naquela época, naquele lugar, eram pessoas de pele negra, que era o contrário ali. Eles que oprimiam pessoas, eles eram os escravos e tal. Independente da cor, credo e raça, gente, escravidão não é para ninguém. Eu sempre falo que como é maravilhoso você chegar aqui e olhar todo mundo de cor, de cabelo, de pele, todo mundo diferente, porque isso é um jardim, nosso Deus é muito criativo, isso é maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer a nossa história do Brasil. Quantas pessoas foram escravizadas? Talvez uma cor e uma raça mais que as outras. Escravos não deve ser ninguém. Deus não fez ninguém para ser escravo. Então, na história de Salomon Northup, ele nasceu um homem livre. Sabe por quê? Porque o pai dele era um escravo. E ele estava lá num senhor, e o senhor morreu e ele acabou sendo liberto. E aí ele conseguiu adquirindo terras, esse pai do Salomon, e ele adquiriu terras e o filho dele nasceu sobre um regime de liberdade. Mas naquela época você pensa, né? Alguns negros ainda estavam escravos e outros já estavam libertos. Mas quantos, muitas vezes, né? Quem estudou história não prestou atenção, quantos foram libertos e não queriam ser libertos? Porque eles não tinham nada para ir buscar, então era melhor ser um empregado, né? Porque daí tinha seu alimento, sua família estava ali, só não era mais um escravo assim, né? Como era antes. E aqui o Salomão, ele fala que ele tinha lá seus pais, terras e tudo mais, estava bem, sua família, sua esposa, seus filhos, todo mundo crescendo livre. Só que ele era muito bom no violino, então ele se tornou um violinista. E aí ele foi trabalhar num circo, né? Shows, essas coisas assim. E os caras enganaram ele, sequestraram ele e venderam ele como escravo. E eles trocaram o nome dele. E é uma cena muito forte, onde ninguém merece esse tipo de coisa. Ninguém. Mas é o fruto do pecado. É o fruto do orgulho. É o fruto do reino próprio. É o fruto do diabo. E aí eles falam assim, qual é o seu nome? Ele diz Salomon, e o cara bate nele. Qual é o seu nome? Salomon. O cara bate nele. Ele fala, seu nome é Plet. Ele bate no Salomon até que o Salomon diga que o nome dele é Plet. Mas Salomon diz que o nome dele era Plet, para continuar não apanhando. Mas no seu coração ele não se curvou à escravidão.
Porque Salomão sabia que ele era um homem livre, que alguém já tinha pagado um preço. No caso do Salomão não era Jesus, só Jesus, né? Que Jesus também já tinha pagado preço. Mas ele já tinha liberdade. Ele caminhou com muitas pessoas que já tinham a sua mentalidade mudada para a escravidão. E uma mulher dizia: eu antes era servida, agora eu sirvo. Estava lá sendo chicoteada, porque antes ela também estava como Salomão. E Salomão então passa por muitos sofrimentos. Senhores de Salomão citavam a Bíblia, e Salomão cita no seu livro dizendo umas frases assim, que o cara lá lia a Bíblia e dizia assim: aqui diz que o escravo que não respeitar o seu senhor, não obedecer, vai ganhar 100, 50 e 200 chibatadas. É o que diz aqui. O livro dele diz isso é retratado no filme. A própria palavra, em nome de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas não sabiam ler. Sabe quantos de nós talvez temos a Bíblia, sabemos ler, não lemos, e nos perdemos como aqueles que estavam escravos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Somos escravos iguais, não muda nada, gente. Não conhecemos a palavra, não lemos. Salomão sabia que não era aquilo que estava escrito, porque ele sabia ler. Ele tinha um conhecimento. Ele podia estar vivendo num regime de escravidão, como talvez muitas vezes nós estamos vivendo. Mas ele sabia lá dentro dele que ele não nasceu escravo, que ele não era um escravo, que tinha direito de ser livre. E a história dele vai continuando até que, não vou dizer para você que quiser assistir, ir lá e assistir. Não assista talvez com crianças, porque tem algumas cenas de nudez, mas é daquelas assim que você chora, porque você vê seres humanos maltratando outras pessoas, abusando de outras pessoas, e não tem como você começar o filme do primeiro minuto ao final sem chorar e dizer: Jesus, como pode uma humanidade fazer isso? Parece tão distante. Isso foi há 170 anos. Até hoje existe escravidão. Até hoje existem pessoas vivendo no regime de escravidão. Não importa a cor, não importa a raça, porque para mim só existe uma raça humana. Ninguém foi feito para viver escravo. Muitos escravos estavam lá com ele e tinham uma mentalidade de escravidão e não queriam mais sair dali e queriam viver o resto da vida. Mas Salomão sabia, e ele foi tentando plantar aquela semente em algumas pessoas. Gálatas 5:1, pode apagar as luzes lá por favor? Gálatas 5:1 diz assim: estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Romanos 8:15 diz: porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E por fim, Romanos 6:22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Deus não nos fez para sermos escravos. Deus nos fez para sermos livres. Mas essa é uma escolha. Talvez você vai sair daqui e vai decidir continuando a errar nas mesmas coisas. Nem sequer vai lutar pela liberdade que Jesus morreu por você. Mas a decisão é tua. É necessário um posicionamento. É necessário tomar posse da sua carta de alforria, da sua carta de liberdade e dizer: Deus, o Senhor morreu por mim. Eu não preciso viver debaixo desse regime de escravidão. Se for para ser escravo de alguém, que seja do Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória. Eu não sou digno de nada que vem de ti, porque eu sou falho.